como faz as aplicações no time certinho, então com certeza o controle é muito melhor e vai refletir na produtividade. Eu sou produtor rural aqui de Itaberaí, me chamo Celso Cunha. Eu me chamo Gabriel Carvalho, eu sou advogado de formação, sou genro dele. Desde o ano passado a gente começou a buscar novas tecnologias para aplicar aqui na fazenda, tanto na área de aplicação e tudo, e aí a gente decidiu adquirir o drone. É uma ferramenta que ajuda muito, né? Naqueles momentos mais difíceis que o autopropelito às vezes não entra na lavoura. Acho que depois que você tem ele, você já não fica mais sem, principalmente nesses pontos críticos, né? Por exemplo, o milho pendoado, milho maior, chuva. Então assim, você já conta com ele. Você tem uma certeza que você vai fazer na hora certa porque você tem um equipamento. É uma ferramenta que veio para ajudar, que depois que tem, aí é meio difícil você ficar sem, porque é uma coisa que você está contando com ela que vai dar certo. E as aplicações, como nós mesmos fazemos, eu mesmo no caso que piloto, você faz ela no tempo muito certinho, sabe? Você tem essa liberdade para ir numa área e para outra área. A mudança de área é muito rápida e você não perde o tempo, você faz a aplicação no tempo certinho, isso aí dá um reflexo muito bom. No início a gente tinha assim uma resenha, né? Porque o Gabriel que veio e falou desse drone pra gente aqui, pra estar comprando e que ia somar, que ia ajudar. E eu sempre tive mais resistência do que ele. Mas hoje eu vi que ele estava certo. Então assim, o drone foi fundamental, literalmente o drone salvou a lavoura. Nessa área específica, são 150 hectares. A lagarta, ela foi surgir aqui, o milho já estava praticamente pendoado. Então a gente não tinha alternativa, porque o uniporte já não entra mais. Ia ter que ser aplicação aérea, com avião. A área é muito pequena para um avião vir, ninguém ia querer vir aqui. Então assim, ia ter que deixar praticamente a lagarta e acabar passando para a espiga, afetar diretamente a produtividade. Então assim, o drone foi fundamental, literalmente o drone salvou a lavoura. O maior desafio que tem no controle de praga e doença do milho é principalmente a imprevisibilidade de saber em que estágio da planta essa praga vai aparecer, seja ela um fungo, seja ela um inseto, e justamente pela dificuldade de entrar na lavoura com o pulverizador tradicional. Então assim, e acertar o alvo também, por exemplo, se for uma lagarta do cartucho, se aparecer um fungo, o milho já estiver mais alto, o drone é fundamental para conseguir resolver a tempo antes que se espalhe, que prejudique a produtividade. Com o pulverizador normal, seja o uniporte, seja a bomba de arrasto, ficaria bem mais difícil de fazer essa entrada sem danificar a lavoura. Outro ponto muito importante do drone é o time de aplicação. Por exemplo, aqui são 150 hectares. A gente consegue identificar uma praga, já vem com o drone, faz a aplicação, o deslocamento para outra área é muito rápido, não perde o time de aplicação, não dá tempo da praga se desenvolver, da praga espalhar, seja um inseto, seja fungo. Por exemplo, nessa área específica, a gente teve lagarta do cartucho, teve um problema com lagarta do cartucho. Rapidinho a gente já entrou com o drone, já fez a aplicação. Graças ao efeito downwash dele, pode observar até lá para dentro que não conseguiu espalhar, a lagarta não passou para a espiga. Então foi bem rápido, ele atinge o alvo, vai certinho no cartucho, a eficiência dele é muito boa. E a uniformidade da aplicação, como eu tinha mencionado anteriormente, no caso da lagarta, não fica lagarta para trás nada, ele pega em tudo, fica padrão mesmo. Porque com o drone não amassa a cultura, não derruba, não tem quebra de colmo, não tem acamamento. A importância da fase do alongamento do colmo para a produtividade do milho é que é nessa fase que o milho mais precisa de nutrientes, de nitrogênio e de potássio. Essa fase que ele desenvolve a estrutura foliar dele e a deposição de lignina é muito alta. E é essa deposição que vai fazer o milho ser mais resistente. A estrutura dele vai se formar nessa fase. Aí que vai definir produtividade, vai definir tamanho de espiga, tudo vai partir dessa fase. Então a importância é fundamental, principalmente para a estrutura da planta. Para mais na frente ela resistir vento, resistir o peso de espiga, não evitar acamamento.
A utilização do drone nesse momento de aplicação de fertilizante no milho é fundamental, porque você consegue colocar os parâmetros ideais para a planta absorver melhor o nutriente. Falo a velocidade de voo, espessura da gota, a altura da aplicação e a uniformidade que o drone apresenta, a característica de aplicação é muito uniforme, então isso para a planta é fundamental. E outro ponto que é de extrema importância é a questão do amassamento da cultura, porque com o drone não amassa a cultura, não derruba, não tem quebra de colmo, não tem acamamento, sem contar que a altura da planta, a própria estrutura da planta, ela é mais alta. Então ela inviabiliza a aplicação de por outros métodos tradicionais, seja a bomba de arrasto, seja o uniporte. Então o drone ele é fundamental para a aplicação em milho. A maior facilidade, a maior vantagem que eu vejo do drone na questão da praticidade das aplicações é justamente a disponibilidade dele. Por exemplo, eu faço essa aplicação aqui na sede hoje, amanhã eu tenho uma área lá em Carmo do Rio Verde, são 90 quilômetros daqui. Eu não preciso deslocar a máquina, pagar frete, nada, levar trator, nada. Eu ponho no trailer, vou, faço no mesmo dia, já está lá, já faz a aplicação. A qualidade da aplicação é tremenda. Por exemplo, na aplicação mesmo do foliar, do nutriente, a planta ela absorve de maneira igual. Então a lavoura não fica com aquelas manchas, principalmente no virador de bomba de uniporte, não tem essa mancha. A aplicação fica uniforme, a planta cresce igualzinho em todo lugar. Hoje, sem dúvida, essa estrutura ela é essencial para a operação. Esse trailer, a ideia de criação dele surgiu justamente da necessidade de transportar o drone para outras áreas. E como eu mesmo que piloto, a operação é nossa, eu fiz o máximo para poder facilitar a minha vida. Então a minha operação inteira está aqui nesse trailer. E eu justamente criei esse trailer para resolver o problema de ficar carrega, descarrega, leva isso, arrasta, vira. Com essa estrutura, o ganho de tempo assim é imensurável. Porque eu já chego aqui dentro, eu já levo a água, eu já levo os produtos, fica para o lado de fora aqui para poder colocar, já não suja lá dentro. Então eu só chego, o drone já está aqui, o carregador de bateria, tudo. Eu chego, só ligo o gerador, já vai carregando a bateria, já vai preparando a cauda, a mangueira já sai daqui, já abastece o drone e já começa a operação. Então assim, a agilidade é tremenda. Para mim, a peça-chave desse trailer que mais facilita a minha vida ou de qualquer um que for operar é esse registro aqui, esse sistema de registro que a gente desenvolveu aqui. Isso para mim é a cereja do bolo. Nesse registro a gente escolhe se vai pegar água limpa dali ou a cauda pronta. Aqui a gente direciona para uma mangueira de reabastecimento ou para o sistema novamente. Aqui recircula lá e na cauda pronta, né? E nesse daqui ele joga para o incorporador. Aqui a gente controla as duas bombas. Tem uma bomba para girar o sistema na cauda pronta e tem uma outra bomba somente para jogar do mixer para o cauda pronta. Hoje, sem dúvida, essa estrutura ela é essencial para a operação. A operação é ela, a operação não funciona sem ela, porque como eu disse, tudo está fixado aqui. Desde o gerador, as bombas, o carregador, as baterias, o drone, tudo está aqui. Então isso é a operação.